Bom dia! Bom dia. Bom dia, Bom dia, Como Fran. vocês estão? Tudo bem? Bem, e você? Tudo Bem. jóia. Como é que foram as férias? Conseguiram descansar? Sim, podia ter mais uma semaninha aí, né? Eu acho que mais 15 dias estaria bom, né? Bom, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas. Vamos só lembrar que agora esse próximo bimestre, né? Esse terceiro bimestre vai ter chamadinha. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem um nome na tela aí, que eu preciso colocar aqui na chamada. Quem é que está presente, quem não está, tá? Porque vai ter pontinho extra, lembra que nós comentamos? Mas eu vou deixar para fazer mais no final, porque tem gente que entra atrasado, e aí eu vou fazer a chamada mais no final da aula, pode ser? E aí quem entrar atrasado, eu vou saber que está presente também. Bom, todos pegaram material lá no objetivo? Todos? Sim. Ótimo, ótimo. Então, galera, é o seguinte, hoje nós vamos começar, né, a apostila volume 3, que é do terceiro bimestre. Peguem aí na página 3, a página 3 da apostila de vocês, operações com frações. E daqui a pouco, pessoal, me lembrem no final, por favor, se eu esqueci a chamada, tá? Até acostumar agora. Mas vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Pegar o ritmo de novo. Acordar cedo de novo. Pois é. O pior é pegar no ritmo mesmo. Pessoal, eu agradeceria se vocês abrissem as câmeras, tá? A coordenação pediu para vocês abrirem as câmeras durante as aulas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver adição e subtração com frações. Bom, no bimestre passado, nós já vimos, né, que para a gente comparar frações, qual que é maior, qual fração maior, qual era menor, o que nós tínhamos que fazer quando eles tinham denominadores diferentes? Alguém lembra? Saberia me dizer? O que nós tínhamos que fazer para comparar duas frações que tinham denominadores diferentes? Alguém lembra do bimestre passado? Nós tínhamos que fazer o quê? Achar o quê? A fração o quê? Vocês lembram ou não? Bom, por exemplo, quando... Oi? Eu acho que eu lembro. Fala, Lore. Comparar o numerador, o menor é a fração maior. Quando nós tínhamos numeradores iguais, né, nós tínhamos denominadores diferentes, nós comparávamos o que tinha denominador menor, ou seja, foi dividido em partes menores, aí seria a fração maior. Mas aí eu perguntei o contrário, Lorena, quando nós tínhamos denominadores diferentes e também o numerador não era igual, tá? O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que encontrar o quê? A fração equivalente de mesmo denominador e depois comparar os numeradores, não era isso? Transformar o meu denominador no mesmo, não era? E comparar os dois numeradores. Aí eu sabia qual era maior. Aqui, quando nós vamos fazer adição e subtração, nós também temos que encontrar o MMC, que nada mais é do que achar uma fração equivalente de mesmo denominador, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com uma historinha. Aventura dos 35 camelos. Alguém quer ler? Vamos lá participar? Então, vamos lá, Camille. Pode ler. Pode. Vamos lá. Eu tinha esquecido de cortar o negócio, estava difícil aqui de cortar. Vamos fazer como se a gente estivesse na sala de aula. Vamos ler. Tá bom.
As aventuras... Dá pra ouvir? É um pouquinho mais alto, se seu som estiver Dá pra baixo. ouvir agora? Sim, melhorou. Aventura dos 35 Camelos. Poucas horas haviam que viajamos sem interrupções, quando nos ocorreu uma aventura digna de registro, na qual meu companheiro Bernice, com grande talento, pôs em prática suas habilidades de exigismo algebrista. Encontramos Exímio. perto de um antigo caravançará meio abandonado 3 homens que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios gritavam possessos e furiosos. Não pode ser. Isto é um roubo, não aceito. O inteligente Bernice procurou informar-se do que se tratava. Somos irmãos, esclareceu o mais velho. E recebemos como herança esses 35 camelos, segundo a vontade expressa de meu pai. Devo receber a metade, o meu irmão Ahmed, Namir. uma terça parte, e o Armir, o mais moço, deve tocar apenas a nona parte. Não sabemos, porém, como dividir dessa forma 35 camelos. E a cada partilha proposta segue-se a recusa dos outros, pois a metade de 35 é 17,5. Como fazer a partilha se a terça parte e a nona parte de 35 também não são Desculpa. exatas? Desculpa. É muito simples, atalhou o homem que calculava. Encarrego-me de fazer justiça a essa divisão, se permitirem. Que eu junte os 35 camelos da herança, este belo animal, que em boa hora que nos trouxe. Isso. Alguém riscou a tela aí, né? Não fui eu, porque eu não tô conseguindo apagar. Espera aí, deixa eu dar um stop aqui. Travou. Já começou esse problema no Zoom. Pronto, agora foi. Bom, vamos lá, galerinha. É o seguinte. Vamos pensar aí, ó. Ai, não tá sumindo a tela. Não tô conseguindo apagar, não sei por quê. Pede para a pessoa que riscou apagar. Ó, não tá apagando, ó. Eu só consigo apagar o que foi o que eu risquei, mas vamos lá. Deixa aí riscadinho, então. Então, vamos lá. Berenice, o homem que calculava, conseguiu ajudar os 3 irmãos e resolveram o problema deles na divisão da herança. Por quê? O que eles podem fazer aqui para que eles consigam dividir esses 35 camelos de forma que não resta nenhum camelo? O que vocês acham que ele pode fazer aqui nessa situação? Quem sabe me dá uma opinião aí? E aí? Eles têm que dividir, ó, em 3 partes, em 9 partes e em 2 partes. Sem cortar nenhum camelo ao meio, tá, pessoal? E aí, o que vocês podem dar uma dica aí? E aí? Fazer aquela divisão que a gente fazia quando a gente estava aprendendo. Pegar as 3 pessoas e ir colocando os camelos. Pode ser. Mas aqui já vimos, ó. Aqui ele já falou que 35, a metade de 35 é 17,5. Então, não dá para dividir por 2 e dar a divisão exata, certo? Então, o que pode ser feito aqui? Qual é um número que está próximo de 35, que ele é divisor de 2, de 3 e de 9? A gente pode pensar assim. É o 36, não seria? Pegar o camelo do... Qual? 36. Isso, Gustavo, isso mesmo, 36. Por que é 36? Porque 36, ele é divisor de 2, ele é divisor de 3 e ele é divisor de 9. Ele está na tabuada do 2, do 3 e do 9. Então, ó, acrescentando mais um camelo na partilha, a divisão fica sendo uma divisão exata.
Porque se eu pego lá, ó, 36 divido por 2, dá 18 camelos para cada um. Se eu pego 36 e divido por 3, dá 12 camelos para cada um. E se eu pego 36 e divido por 9, dá 4 camelos para cada um, certo? E não sobra nenhum camelinho aí, ok? Então, sempre que eu tiver que fazer uma divisão aí que não dá exato, eu tenho que pensar num número próximo, certo? Dele, para que eu possa fazer a divisão e dar exata, ok? Bom, vamos lá. Você sabia que, na verdade, Malba Tarran nunca existiu? Só existiu na imaginação de Júlio César de Melo e Souza, que nasceu em 1895 e morreu em 1974. Ele foi um matemático, professor, pedagogo e um dos escritores mais conhecidos do mundo. Essa ideia de assinar seus livros como Malba Tarran surgiu muito antes de se tornar conhecido como forma de valorizar o seu trabalho, já que, quando o assinava como Júlio César apenas, seus contos ficavam guardados em um conto do jornal Carioca, o Imparcial, onde trabalhava. Em 1925, Júlio César publicou Contos de Mil e Uma Noites, o primeiro de muitos outros escritos por Malba. Porém, sua obra mais conhecida é O Homem que Calculava, já traduzida para 12 idiomas. Então, vamos lá. O Dia Nacional da Matemática é comemorado no dia 6 de maio, em homenagem à data de nascimento do matemático, educador e escritor Malba. Vamos lá, então, entrar no que nos interessa, nossa matéria aqui. Vamos lá, adição. Pessoal, para somar frações, nós devemos certificar de que elas possuem o mesmo denominador. Caso não tenha o mesmo denominador, temos que encontrar as frações equivalentes, que foi aquilo que eu perguntei no começo da aula, e deixá-las iguais para que somente depois nós podemos somar os numeradores. Então, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó, quando os denominadores são iguais. Ó, eu tenho denominador 4 e denominador 4. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma adição, eu vou somar os meus numeradores e conservar o meu denominador. Então, eu somo os meus numeradores, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, eu somo os numeradores, ó, 1 mais 3 dá 4 e conservo o numerador 4, ó. Então, ficou 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é igual a 1, certo? O meu segundo exemplo aqui, ó, tenho o denominador 9, eu conservo o meu denominador e somo meus numeradores. 7 mais 8, 7 mais 11 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2. Agora, a segunda maneira, quando os denominadores são diferentes, ó. A primeira ação é achar a fração equivalente, que possuem os mesmos denominadores iguais. Aí sim, depois nós conseguimos somar os numeradores. Vamos lá, ó. Eu tenho 3 quintos. E aqui eu tenho 4 meios. Certo? Ó, meu denominador é 5, meu denominador é 2. Eu posso pensar que 5 vezes 2 é 10. Então, eu posso multiplicar o 5 vezes 2 e vai dar 10. E o 3 vezes 2 vai dar 6. Depois, eu pego o 2 e vou multiplicar por 5. 2 vezes 5 dá 10 e 4 vezes 5 dá 20. Ó, agora eu encontrei as frações equivalentes. Eu tenho 6 décimos e 20 décimos, certo? Denominadores iguais, agora eu conservo o denominador 10 e faço o quê? Somo os meus numeradores. 6 mais 20, 26. Aqui, 26 e 10 são números pares, ó. Dá para simplificar aqui por 2, ó. Simplificando por 2, fica 26 dividido por 2, que dá 13, e 10 dividido por 2, que dá 5. Então, ficou a fração 13 quintos, ok? Então, aqui, quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que transformar em frações equivalentes de mesmo denominador e depois somar os meus numeradores e encontrar a fração final. Dúvida aqui com relação a isso? Entenderam? Isso a gente já viu lá no segundo bimestre, né? Transformar no mesmo denominador. Então, vamos lá. Você sabia que existe uma regra prática para encontrar as frações equivalentes? Primeiro, nós encontramos o MMC. Olha, pessoal, aqui nós encontramos
através da fração equivalente, mas pode ser encontrada através do MMC, tá? Eu acho que, assim, encontrando a fração equivalente direta é mais fácil do que fazer o MMC. Mas quem não consegue fazer por esse método, pode fazer pelo MMC, ok? Então, vamos lá. Primeiro calculamos o MMC entre os denominadores e atribuímos esse número a cada uma das frações que estiverem sendo somadas ou subtraídas. Depois dividimos esse valor pelo antigo denominadores e o resultado multiplicado pelo numerador encontrando-se assim os novos numeradores. Então, para somar e subtrair as frações, depois disso, fica fácil, né? Eles já têm o mesmo denominadores, então basta calcular os numeradores. Quem lembra aí como que faz o MMC? Lembra que divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima na hora de encontrar a fração? Vocês lembram disso? A gente vai relembrar já já, tá? Então, vamos lá. Subtração. Para subtrair frações, considere o mesmo método que a adição. Logicamente que ao invés de somar os numeradores, você deve subtrair. Então, vamos lá. Olha esse exemplo. Eu tenho 4/3 menos 2/3. Conservo os numeradores que são iguais. E aí, eu vou subtrair aqui, ó. 4 menos 2 dá 2. Então, deu 2/3. Denominadores iguais são conservados e os numeradores subtraídos. Ok? Segundo exemplo, eu tenho 7/2 e 3/5. Observem que que meus denominadores são diferentes. Vou ter que transformá-los em frações equivalentes. Então, vamos lá. 2 vezes 5 é 10. Então, 2 vezes 5, 10. E 7 vezes 5, 35. Segunda fração, 5 vezes 2 dá 10. E 3 vezes 2 dá 6. Portanto, frações de mesmo denominadores agora, ó. Conservo o denominador 10 e subtraio os meus numeradores. 35 menos 6 dá 29 décimos, tá? Então, nesse caso, precisamos transformar as duas frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Tudo bem? Dúvida? Então, ó, para somar duas ou mais frações, o processo sempre é o mesmo. Para subtrair duas frações, o processo é o mesmo. Vamos treinar agora. Vamos lá. Vou fazer aqui a letra A. Depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o resto aí. Vamos lá. Efetue as somas e subtrações e simplifique os resultados quando for possível. Então, aqui, além de vocês encontrarem a fração final, vocês têm que reduzi-la ao máximo. Transformar ela numa fração irredutível, ok? Quando der, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar, eu tenho 2/5 aqui, ó. Certo? E tenho 1/3. Se eu pensar que 5 vezes 3 aqui é 15, então eu já sei que o meu novo denominador vai ser 15, ok? Vamos pensar assim, ó. Que número que se eu multiplicar por 5 vai dar 15? 5 vezes... Vamos lá. 5 vezes quanto dá 15? Vamos lá, quero que vocês participem. 3. Isso, 5 vezes 3. Agora, vamos lá em cima, ó. 2 vezes 3 dá quanto? Lembrando que quando eu multiplico embaixo por um número, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por este mesmo número. Olha lá, ó. 2 vezes 3 dá 6, ok? Agora, vamos para o próximo, para a próxima fração. Eu tenho que encontrá-la com o denominador 15 também. Então, eu tenho que pensar assim, 3 vezes quanto vai dar 15 aqui? Vamos, galerinha? 5. Isso, 3 vezes 5. Se eu multipliquei embaixo por 5, em cima também. 1 vezes 5, 5, ó. Portanto, eu achei essas duas frações, ó. 6 sobre 15 avos e 5 sobre 15 avos. Como é uma adição aqui, eu vou somar os meus numeradores. 6 mais 5, 11. Então, ficou 11 sobre 15, porque eu conservo o meu denominador 15 aqui, ok? Vamos lá agora. Eu quero que vocês façam até a questão D, rapidinho, para a gente fazer a correção junto. D não, vamos lá. Tem até qual aqui? Tem até a K, né? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho agora para vocês fazerem e se tiver com dúvida, vai me perguntando aí. Vamos lá.
Não, até a letra D, tá, pessoal? Depois o resto vocês vão fazer de tarefa. Aí nós vamos para subtração. Ah, tá misturado, né? Pode ir fazer, então, até a letra K mesmo. Vamos lá, rapidinho. Abram as câmeras aí que eu quero ver quem é que tá fazendo. Bom, enquanto vocês vão resolver, enquanto vocês estão aí fazendo, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Vamos lá. Sexto ano. Arthur Arquino tá aí? Tô. Ótimo. Arthur Lima? Aqui. Arthur Lopes? Não? Arthur Moda? Camila? Tá aqui. Camille? Aqui. Ótimo. Eduardo? Aqui. Ótimo. Fernando? Pro, eu acho que o Fernando não vai estar mais. Acho que no dia 31 ele mandou um vídeo, ele já foi para Alemanha. Ele já foi, mas eu acho que ele vai continuar, viu, galerinha? Eu acho que ele vai continuar online até o final do ano, as aulas online. Gabriela? Aqui. Gabriela tá aí. Guilherme Calmona? Ele nunca tá aqui. É verdade. Esse é o que não entra. Guilherme Minuti? Tá aí. Gustavo? Gustavo? Tô aqui. Isadora? Aqui. Juliana? Lorena? Aqui. Luísa? Aqui. Luna? Aqui. Maria Clara? Maria Eduarda? Professora, Aqui. Oi. você chamou Arthur? o Arthur Moda? É que eu tava Chamei. no banheiro. Tá, já tirei seu nome. Mariana? Aqui. Nina? Aqui. Pedro? Presente. Rafaela? Tiago? A Rafa, eu acho que tá fazendo aula com a irmã dela, né? Depois eu vejo lá na outra sala. A Rafa? Junto com a Giovana? Depois eu vejo. E o Vinícius também tá aí, né? Ótimo. Ô, Pro, Oi. posso tirar uma dúvida com você? Pode, lógico, deve. Então, sabe a F? Eu vi que tem mais um, mas só que ela tá no meio. E eu não sei o que faz. Ó, então quando você tem um número inteiro, vamos lá. Quando você tem um número inteiro, isso significa o quê? Que embaixo dele aqui, ó, você tem um invisível, tá? Então, aqui você pode fazer o MMC entre 14, 7 e 1, vai dar 14, tá? Vamos só relembrar aqui como que faz o MMC, ó. MMC. Entre 14, 7 e o 1 invisível que tá aí, ó. Certo? Então, vai dar, ó, 2 dá para dividir o 14, porque ele é par. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 eu não consigo dividir 2, baixo ele aqui
E vou baixar 1 também, que não dá para dividir por 2. Agora, o 7 é número primo, só dá para dividir por 7 mesmo. Então, vai ficar, ó, 7 dividido por 7 dá 1, 7 dividido por 7 dá 1, e 1 que está aí, baixei ele. Então, ó, 2 vezes 7 dá 14, certo? Então, eu já sei, opa, aqui embaixo, eu já sei que o meu MMC aqui, ó, vai dar 14. Meu novo denominador aqui é 14, certo? Uhum. Meu máximo, mínimo, peraí, vai dar 14. Agora, ó, vamos relembrar como é que faz. Divide pelo de baixo, ó, divide pelo de baixo. 14 dividido por 14 dá 1, não é? E 1 vezes 3 dá 3. Agora aqui, ó, 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 2, lembrando que em cima multiplica e embaixo divide. 14 dividido por 7 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. Agora aqui o próximo, ó, 14 dividido por 1 dá 14, e 14 vezes 1 dá 14. Agora basta eu conservar aqui o meu denominador 14 e somar o que eu tenho, ó, 3 mais 4, 7, 7 mais 14, 21. Então, vamos lá. Aqui, o 14 e o 21, ele está na tabuada do 7. Então, dá para eu simplificar essa fração aqui, ó, por 7. Então, vai ficar como, ó, 21 dividido por 7 dá 3. E 14 dividido por 7 dá 2, ó. Exatamente o resultado aqui da minha resposta do caderno. Certo? Dúvida? Quem foi que tinha me perguntado? O Guilherme. Entendeu, Guilherme? Entendi. Obrigado. Quem é mais que tá perguntando aí? Pro, Camille, eu posso tirar outra dúvida? Então, uma coisa Lógico. que eu ainda não entendo. Pode perguntar. Sabe como quando é demais e você faz por essas coisinhas como o número? Ai, meu Deus, peraí, bugou aqui. Aqui, vamos ver a letra B, por exemplo, essa primeira que eu tenho denominadores diferentes, que deu 14, você não sabe por que deu 14 aqui, é isso? Não, não é isso não. Às vezes eu queria saber como é que eu sei o número que eu vou dividir, somar, não, que eu vou dividir ou multiplicar. Então, vamos lá, ó. Pensa aqui na letra B, ó. Você tem o 2 e o 7, certo? Se você pensar assim, 2 vezes 7 é quanto? 9. Camille? 2 vezes 9. 7? 9? 2 vezes 7. 14. Tá, 14. Então, eu posso pensar que eu posso multiplicar o 2 por 7 e o 7 por 2, que vai dar 14. Por exemplo, ó, 2 vezes 7 dá 14. Então, eu tenho que pensar 5 vezes 7, multipliquei embaixo, tem que multiplicar em cima também. Ó, 2 vezes 7 dá 14 e 5 vezes 7 dá 35. Agora, eu vou aqui na próxima. Eu tenho que ter 14. Então, 7 vezes quanto dá 14? 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. E 2 vezes 2 dá 4. Então, eu cheguei na fração 35 sobre 14 mais 4 sobre 14 avos. Agora, eu conservo 14 e somo os meus numeradores. 35 mais 4 deu 39 sobre 14. Então, nesse caso aqui, ó. Aqui, eu tenho o 10 e o 5. Eu poderia ter achado pela fração 50. Como? Vamos pensar, ó. 10 vezes 5 dá 50, certo? E 3 vezes 5 dá 15. Agora, eu vou pensar na segunda fração. 5 vezes quanto dá 50? 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. E 1 vezes 10, 10. Olha, então ficou 15 mais 10, 25. 25 sobre 50. Aqui, eu poderia o quê? Ó, simplificar por 25. 25 dividido por 25 dá 1.
E 50 dividido por 25 dá 2. Olha aqui a fração que deu. Deu meio e deu meio. Olha, aqui ele fez pelo MMC. Aqui eu fiz pela fração equivalente. E eu não cheguei no mesmo valor? Então, sempre que eu quiser fazer uma adição de... Vou explicar o MMC de novo? Eu acho que eu não entendi. Explico. Vamos fazer, então, essa daqui, a letra D pelo MMC, ó, de 6 e de 10. Então, vamos lá achar, ó, 6 e o 10. Nós vamos decompor em fatores primos, que a gente viu o bimestre passado, ó. O 6 e o 10 são números pares, dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 vai dar 5, ok? Agora, o 3 e o 5 não são numeradores, divisores de 2. Então, aqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 eu não consigo, baixei ele. Agora, o 5 é número primo, só dá para dividir por 5 mesmo. Então, agora eu faço, ó, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. O meu novo denominador aqui vai ser 30. Então, venho aqui, coloco ele aqui, ó, 30 mais 30, porque eu tenho duas frações, certo? Então, agora eu vou fazer de acordo com essas duas frações aqui, ó. Então, vamos lá, ó, 30 dividido por 6 dá 5, certo? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora, aqui embaixo, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 7 dá 21. Então, agora eu conservo o denominador 30 e somo os meus numeradores. 21 mais 5, 26. Só que 26 e 30 são números pares. E eles são divisores de quais números? Se são números pares. Quem sabe me dizer? O 26 e o 30 eu posso dividir por qual número da divisão exata? São números pares. Números pares eu consigo dividir por qual número? Vamos? Não dá por 2 aqui? Isso, ó, por 2, ó. Então, 26 dividido por 2 vai dar 13. E 30 dividido por 2 vai dar 15, ó. Deu 13 sobre 15 avos. Exatamente a resposta do nosso livro aqui, ó. Certo? Dúvida ainda com relação ao MMC? Quem foi que tinha perguntado? Fui eu. Camila, entendeu ou não? Entendi. Decomposição. Você sempre começa, se olhar, tiver um número par, você começa dividindo por 2. E aí depois você vai dividindo por números que são primos. Lembra que são números primos? Números divisores de 1 e dele mesmo. O que é o 3, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Certo? Vamos fazer aqui a letra H, que são agora, ó. Se quiser fazer por MMC, vai dar esse valor aqui. Se quiser fazer pela fração equivalente, ó, 4 vezes 10 dá 40, certo? Então, ó, 4 vezes 10, 40. E 10 vezes 1 dá 10. Aí aqui menos. 10 vezes 4 dá 40 e 2 vezes 4 dá 8. Então, ficou 10 menos 8 dá 2. Então, ficou 2 sobre 40. Mas 2 e 40 são divisores de 2, ó. Então, dá para eu simplificar aqui por 2 e simplificar aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 40 dividido por 2 vai dar 20, ó. Tá vendo que aqui deu o mesmo valor que se eu tivesse feito pelo MMC? Então, é mais fácil, às vezes, fazer pela fração equivalente do que fazer pelo MMC. Mas caso alguém queira fazer pelo MMC, ó, entre 4 e 10 vai dar 20. Por quê? Vou fazer aqui do ladinho, ó, 4 e o 10. Ó, dá para dividir por 2
4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Ainda eu tenho um 2 aqui, ó, dá para dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não dá, baixei ele. Agora o meu novo denominador, ou o meu novo divisor vai ser 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ó, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 5 deu 20. Então, vamos pensar aqui, ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, ó, 5. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 2 deu 4. Então, ficou 5 sobre 20 avos menos 4 sobre 20. 5 menos 4 dá 1. Então, ficou 1 sobre 20, ó. Então, dá para fazer dessas duas maneiras. Ou por fração equivalente, encontrando o mesmo denominadores, ou pelo método do MMC, que daria um novo denominador aqui, e resolveria pelo método do MMC, certo? Dúvida com relação a isso? Vamos lá, vou dar mais um. Vamos fazer esse aqui, ó. Fazer o 5 e o 3. Depois o resto eu vou deixar para vocês fazerem de tarefa. Vamos lá. Subtraindo 13 20avos de 6 quintos. Pessoal, ó, questãozinha de prova essa, tá? Marquem aí, ó, questãozinha de prova. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Vou pegar, ele tá falando que é para eu subtrair 13 20avos de 6 quintos. Então, eu vou pegar 6 quintos e tirar 13 20avos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, foi feito pelo MMC, entre 5 e 20, ó, entre 5 e o 20. Dá aqui por 2, que vai dar 10, o 5 não dá, permanece. Por 2 novamente, ó, 10 dividido por 2 dá 5, e aqui permanece o 5. Agora, o 5 é o próximo divisor aqui. Então, deu 5 dividido por 5 deu 1, 5 dividido por 5 deu 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, ó. O meu novo denominador agora é 20. 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 6, 24. Agora, 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 13, 13. Então, ficou 24 menos 13, que deu 11. Então, ficou 11 sobre 20. Então, sempre que falar subtrair um número de um outro, observe qual é o número que está subtraindo e é ele que vai estar aqui, ó, depois do sinal de negativo, ok? Essa é uma questãozinha de prova aí de vocês dessa semana, ok? Questão 5 também, ó, outra questãozinha aqui de questão de prova. Vamos lá. Questão 5. Olha o que ele está falando. A distância da escola à papelaria é de 1 quilômetro. João andou 13 25avos dessa distância e o Murilo 60 100avos dessa distância. Então, primeira coisa, observe que eles estão com denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer aí para eu encontrar quem andou mais? Como é que eu comparo duas frações? Lembra que eu falei no começo da aula? O que eu tenho que fazer para eu poder comparar duas frações? Elas têm que ter o que em comum? Quem sabe me dizer? E aí? Falei agorinha. Já esqueceram? Tem que ter o que em comum, gente? A gente acabou de fazer nos exercícios anteriores para a gente achar o que eles têm que ter em comum aqui. Dominador. Denominadores iguais, não é isso? Olha lá, então, primeira coisa, eu tenho lá 13 sobre 25, ok? E a minha outra fração é 60 sobre 100. Então, a primeira coisa, eu vou precisar transformar esse 25 aqui, ó, em 100. Então, eu vou multiplicar o 25 por quanto para obter aqui a fração, ou o denominador 100? Quem sabe me dizer? Oi? 4. Por 4. Muito bem, ó. 25 vezes 4 dá 100. E 13 vezes 4? Ó, 3 vezes 4, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1 que foi 2. Então, deu 52.
Isso, 52. Agora, se eu comparar, ó, 52 sobre 100 e 60 sobre 100, qual fração é maior? 60 Qual sobre fração é maior? 60 sobre 100. 60 sobre 100. Então, quem que andou a maior distância? O Murilo ou o João? O Murilo. O Murilo. E se eu perguntar na prova de vocês, quanto que o Murilo andou a mais que o João? Que fração? O que vocês têm que fazer aqui? A fração Ó, é 100 avos. pegar e fazer a diferença entre as duas, ó. Qual é a fração que representa a distância que ele andou a mais que o outro? 60, 100, menos 52 sobre 100. 60 menos 52 dá 8, ó. Aqui, ó, 8 sobre 100. Quando eu simplifico isso aqui por 4, dá 2 sobre 25. Que dá para simplificar aqui por 4, ó. Tá? Olha lá, ó. 8 dividido por 4 dá 2, 100 dividido por 4 dá 25. Então, aí a fração que ele andou a mais, a resposta pode ser 8 sobre 100 ou 2 sobre 25. Ok? Dúvida, pessoal? Vamos lá. Vou dar mais um tempinho para vocês terminarem de fazer essas questõezinhas aí. Vamos lá. Tô de olho quem é que está fazendo. Entrou mais alguém atrasado aí depois da chamada ou não? Acho que todo mundo que está aí é o que entrou no começo, né? Pode perguntar, Maurício. Vinícius, na G, eu vou fazer pelo MMC. O 5 e o 15, tem que acrescentar o 2 também? Ou o 2 faz parte do de cima? Ó, o 2, ele tem o invisível aqui embaixo, ó. Igual a questão F. Esqueci do invisível. Então, fazer com o MMC 5, 15 e 1? É, isso. O MMC é de 15, 5 e 1. Isso mesmo. Tá bom, obrigado. Pessoal, ó, é o seguinte. A aula tá terminando. Tarefa 30 para vocês fazerem aí de tarefinha e terminarem estes exercícios. Porque na próxima aula nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações, tá? Então, aqui vai ficar esses últimos aí para vocês resolverem. E aí, se alguém tiver dúvida com relação a algum exercício, manda lá na Agendedu para mim. Agora eu voltei de férias, eu vou responder rápido, tá? É que teve gente que me mandou mensagem lá na Agendedu e eu tava de férias, eu não vi, tá, galera? Então, desculpa pela demora em responder. Mas hoje eu já tô no ar de novo, e aí que alguém tiver dúvida, é só me perguntar. Tudo bem? Ó, deixa eu só explicar esse aqui para vocês, ó. Ó, questão C. Vamos lá. Prestem atenção aqui rapidinho na questão C, ó. Eu tenho 1 inteiro mais meio. Então, aqui eu tenho 1 e meio, certo? Ó, tem 1 inteiro mais meia fração. Aqui é como se eu tivesse 1 e meio, ok? Só que aí eu posso pensar numa fração que se eu dividir ela vai dar 1 e meio.
Então, eu posso pensar na fração, ó, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5, certo? Então, ó, aqui, ó, 3 meios dá 1,5, que representa essa fração aqui. Agora, mais 2 menos 9 sobre 10. Lembrando que embaixo desse 2 aqui eu tenho um invisível. Então, quem vai fazer pelo MMC entre 2, 1 e 10 são esses valores aqui, certo? Então, se eu fizer pelo MMC, ó, vai dar 1 e 10 dividido por 2 dá 5. Agora, o divisor de 5 é 5, certo? Então, ficou 2 vezes 5, 10. Agora, a partir do MMC, ó, eu posso começar a resolver, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3 deu 15. Agora, 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 2, 20. 10 dividido por 10 dá 1 e 1 vezes 9, 9. Então, agora eu conservo o 10 e faço o quê, ó? 15 mais 20 dá 35. 35 menos 9 dá 26. Então, deu 26 sobre 10. São números pares, então dá para simplificar aqui por 2. Ó, 26 dividido por 2 dá 13 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, a minha fração final vai ser 13 quintos, ok? Então, quando eu tenho número misto, eu tenho que pensar numa fração. Eu pensei aqui, ó, eu tenho 1 mais meio, então eu tenho 1,5. Então, que fração que dá 1,5? Eu posso pensar no 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5, então eu posso substituir ela aqui por 3 meios, ok? Então, sempre que eu tiver número misto, transformo em uma fração que ela me gere meu resultado da fração mista, ok? Dúvida, galerinha? Não? Então, vamos lá? Encerrar a aula por hoje? Faltam aí. Oi? Peraí, Pro. Não entendi, desculpa. Os exercícios da próxima aula? Uma coisa que eu preciso falar para vocês que é muito importante. Sabe aqueles links? Na próxima aula eu vou falar sobre multiplicação e divisão. Então, às vezes, como a gente tem pouco tempo, não dá para fazer todos os exercícios da apostila, certo? Então, o que eu vou falar para vocês? Aqueles links que estão lá no portal, a professora resolve todos esses exercícios aí. Então, se vocês tiverem dúvida com relação a algum exercício desses daí que vocês não conseguiram fazer, assistam aqueles links que vai ajudar vocês na resolução, porque lá ela resolve todos os exercícios. Aqui a gente não tem tempo suficiente para corrigir todos, tá, pessoal? Porque você sabe que aqui nós estamos fazendo o conteúdo de uma semana lá do objetivo dentro de 2 lives. Então, não dá todo o tempo necessário, né? Vocês sabem disso. Por isso que aqueles links lá são colocados para vocês assistirem para ajudar na resolução. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda lá na Agenda Edu que eu respondo para vocês, tá? Então, é muito, muito, muito importante que vocês assistam aqueles links lá. É muito importante. Lá tem todas as resoluções de todos os exercícios, tá? A gente vai tentar corrigir as tarefas, porque a tarefa não tem lá. Mas aí a gente vai fazendo aí conforme a gente tiver um tempinho. Na próxima aula, se a gente tiver um tempinho, a gente já corrige a tarefa dessa semana. Tá bom? Combinado? Então, beijo, bom estudo aí para vocês. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau. Até, tchau.